É um prazer muito grande nós estarmos aqui juntos, o Jack, o Elmo, o Fonseca, o Tony e todo o pessoal querido que nos ajuda, o Rodriguinho ali, o Kennedy, aqui atrás o jovem, o Edivaldo que está lá dentro com o Tiago, enfim, todo mundo, sobretudo você de todos os cantos do Brasil, você de muitos lugares da Terra. Receba nosso abraço, nosso carinho e a nossa boa tarde agora para aqueles que vêm reprise uma semana depois, nosso boa noite, em qualquer que seja o horário que você nos assista, né? E ontem eu tinha dito ao Edivaldo que inicialmente eu faria alguns avisos, acabou que houve um encaminhamento aqui de assuntos que acabaram absorvendo 35 minutos do nosso tempo inicial, atrasando a nossa temática, e eu nem dei os avisos que eu disse ao Edivaldo que iria dar. Um deles é que tem muita gente escrevendo, muita gente preocupada, apavorada por causa da queda do avião da Air France. O voo 447. Né? E aí, gente dizendo, meu Deus, eu queria ir a Israel, eu estava me preparando para ir, mas estou com medo de cair de avião. Aí, pelo amor de Deus, aí me escrevem perguntando se o avião vai cair ou não vai cair. Se olha, nós estamos livres por sermos do Senhor. Olha, avião cai, eu não caio. Embora meu nome seja Caio. Eu só subo, entendeu? Então eu não tenho essa alternativa de cair com o avião. Se o avião cair, caiu o avião, eu subi. Então quem tiver essa convicção, não tenha medo, vamos a Israel juntos. Não é? Agora, é impressionante. Se não chegar na Israel daqui, com certeza vai chegar na Israel Celestial. Na Jerusalém vai chegar lá. Uma palavra de ânimo. Um incentivo extraordinário do nosso amigo Fonseca, né? Se não for por um meio, é pelo outro. Então, está resolvido o problema, certo? A outra coisa é dizer o seguinte: nós conseguimos viabilizar para que todos os screenplayers de todos os blogs que retransmitem a VMV TV agora recebam ao vivo o que está acontecendo agora, né? Não é mesmo, Mel? Exatamente. Explica isso aí pra gente. Até então, quem queria ver o programa ao vivo tinha que entrar obrigatoriamente no site da VMV TV para poder conseguir ali assistir. Ele não vai conseguir participar do chat, tudo bem, que o chat é só na VMV TV, mas ele consegue acompanhar agora através do próprio site caiofabio.com ou os blogs do Caminho, diversos que tem por aí afora. Uhum. Agora, para poder participar do chat, tem que entrar na vmvtv.com.br, se autenticar e ali clicar logo abaixo do tema, está escrito em azul Participe ali. Clicou lá, vai abrir uma telinha e já começa a ver o chat. E outra coisa que eu queria só avisar para o pessoal é que a gente está trabalhando, logo vou estar melhorando o chat, porque tem alguns navegadores, Linux, por exemplo, que não estão acessando, mas é uma questão de tempo, estão melhorando para que todo mundo, com qualquer tipo de navegador, vai conseguir participar aí do chat sem nenhum problema. Que beleza. Eu acho bom fazer menção de que fazer o cadastro no site da VMV é a coisa mais simples do mundo, ao contrário de muitos outros sites que botam 1000 dados, né? É verdade. Não é. E não tem muita coisa a temer. Caiu lá e caiu aqui também. Ah, é? Caiu. Estamos vendo. O pessoal está dizendo que caiu. Vocês estão me ouvindo aí, minha gente? Boa. Deixa eu ver. Calma. O que caiu aqui? Que a queda... Já voltou então. Então vamos lá. Já estamos no ar, de volta? Dá um refresh aí. Deixa eu falar para eles dar refresh. Já aqui. voltou. Todo mundo tem que dar um refresh. Gente, amada. Aperta o F5 aí. O F5 aí. Para dar um refresh. Isso. Então já está no ar. E aí? O Jack estava dizendo que é fácil. Uma facilidade de se cadastrar no site da VMV que não precisa de colocar inúmeros dados, onde nasceu, cor dos olhos, nada disso. É só... E tem muita gente que reclama, por que eu vou colocar o meu CPF?
a gente só precisa do CPF porque aqueles que vão contribuir para fazer uma emissão de um boleto, para fazer um pagamento do cartão, é uma questão de segurança até para que ele mesmo possa estar fazendo essa contribuição. Não é legal que a gente emite um boleto bancário, uma coisa, sem ter o CPF, é um dado obrigatório. Agora, deixando bem claro que isso é assim apenas para quem diz que quer contribuir. Com quem quer contribuir. E aí surgiria uma pergunta, eu do lado de cá. Eu que não quero contribuir, sou daquele tipo que acho a VMVTV uma bênção, quero assistir todo dia, e estou em duas situações, ou de fato duro, não posso, ou posso, mas por qualquer razão, que pode ser desde um trauma passado até ainda uma doença presente, não quero ajudar, mas quero ver. Mas sou paranoico. Sofro de paranoia de CPF, desse tipo de dado na internet. Não existe a alternativa da gente servir o indivíduo que seja ou paranoico, ou usurário, ou traumatizado, ou angustiado, ou qualquer outra coisa, ou hipocondríaco cidadão, de não precisar botar o CPF. Verdade. Hoje, não. O cadastro está com obrigatoriedade, mas eu posso colocar isso aí rapidamente, colocar o básico, que vai ser o nome dele e o e-mail. E aí a gente deixa ele voluntário. Se ele preencher o CPF, você deixa o campo de CPF. Não obrigatório. Não obrigatório. Se ele preencher, ele está dando uma sinalização de que pelo menos ele gostaria de receber correspondências semanais da VMVTV, informando as coisas, porque ele é potencialmente, não obrigatoriamente, mas potencialmente uma pessoa que, em podendo, gostaria de ajudar a manter. Se você conseguir criar esse dispositivo, eu vou ficar pessoalmente muito feliz. Bastante simples. Tá bom? Rapidinho. E tem outra pergunta que eu queria fazer ainda, antes da gente introduzir o tema. Aliás, antes da pergunta, uma informação. Todo mundo que assiste a gente ao vivo agora só vai assistir este programa outra vez na terça-feira que vem à noite. Correto. Porque a VMVTV ainda está operando com uma semana no mínimo de defasagem entre este programa ao vivo e a reprise dele. Nós vamos trabalhar para que chegue o dia em que o programa da tarde esteja sendo reprisado já à noite. E a segunda informação é que no On Demand nós estamos com 2 semanas de atraso ainda, de modo que este programa só vai estar à disposição no On Demand daqui a 15 dias. Mas o Chico e o Edivaldo estão lá correndo, porque é muito material, a gente pensa que não, mas o processo de fazer isso passar por renderizações de todos os tipos, não sei o que, até entrar lá naquele ambiente dos tera, não sei o que, e estocar, é uma mão de obra, né? Um trabalho muito grande, e o Chico não vive só disso, né? Todo mundo aqui está envolvido com gente, pregação, com tudo, né? Sim. E o Davi mandou parabenizar o rapaz responsável pelo site, pela iniciativa do PayPal, que facilitou muito para quem mora no exterior, para poder contribuir. Que maravilha. Que bom, que legal isso aqui, né? Com esse espírito, né? Eu agradeço por ele estar parabenizando, mas queria também encorajar que, apesar de já ter mais de 3 meses que eu coloquei o PayPal como mais uma opção para contribuição, sem dúvida ainda não teve o resultado que eles esperavam que tivesse, né? Então gostaria de encorajar que o pessoal participe, utilizasse desse recurso que está lá disponível. Que bom, meu irmão. Então, nosso desejo é ir encurtando isso. Agora, a outra informação sobre o Papo de Graça no On Demand é o seguinte: quando a gente conversa aqui, por exemplo, segunda-feira, que geralmente eu recomendo um documentário antes e depois a gente discute o tema do dia baseado naquele documentário. Lá no On Demand, eles não vão estar juntos.
O documentário vai estar no canal de documentários, com o nome dele, e vai estar dito lá, alusivo ou referente à discussão no Papo de Graça sobre o tema, ou veja a discussão deste documentário no Papo de Graça, número tal, ou tema tal. Aí o indivíduo deve ir lá assistir o documentário, ou então se ele já entrar naquele Papo de Graça que esteja no On Demand, ele vai logo ver que a gente vai estar conversando sobre algum documentário. Ele só tem que saber que vai estar estocado lá, porque não dá para botar em sequência, porque senão fica com quase 3 horas de duração. Então pesa o sistema inteiro, a gente tem que trabalhar com esses recursos para facilitar a vida de todo mundo. É uma informação técnica, porém é extremamente importante. A minha pergunta então a você é a seguinte: e quando é que a gente vai entrar com uma telinha nossa no YouTube rodando lá? Outra nessa comunidade Caio Fábio do Orkut, com uma telinha rodando lá, porque são milhares de cadastrados em todos esses lugares, né? E quando é que a gente também vai poder estar disponibilizando este sinal num telefone celular, e que tipo de celular as pessoas vão precisar ter para receber isso? Poder assistir? Assistir ao vivo, em vez de estar assistindo no computador, está assistindo no celular enquanto está viajando por aí. E quando é? Ok. Bom, começar pela última pergunta. Tá bom. Antes mesmo de vir para cá, eu já deixei um software baixando para fazer a instalação de teste de um novo servidor exclusivo para uso no celular. Tá? O servidor que a gente tem hoje, ele não atende a transmissão para celular. Então o mecanismo que a gente vai utilizar, a tecnologia, é a mesma tecnologia utilizada hoje pelo Google. Então é um arquivo num formato extensão 3GP, que é o que é padrão para a maioria dos celulares. Então a gente não vai ter uma exigência, você tem que ter um celular especial, isso aqui. Não. A maioria dos celulares vão conseguir receber isso. Agora, já temos tecnologia pronta hoje para começar a codificar os vídeos on demand. Isso está pronto. A gente estava conversando há pouco com o Edivaldo sobre isso. Só é aquela questão do trabalho que cai no mesmo problema de ter que codificar tudo que já existe em um outro padrão para que seja acessado via celular. Tecnologia já no celular. O indivíduo pode escolher no celular o que ele quer assistir. Aí, na ocasião oportuna, nós vamos só fornecer o endereço, que provavelmente vai ser HTTP. Ao invés de ter o www, vamos ter apenas a letra M de mobile. m.vemvtv.com.br. E isso ele vai poder colocar como marcador dentro do celular, e ali vai ter os vídeos on demand, ele vai clicar e vai assistir à vontade. Mas ainda não está muito metido, hein? Ainda não chegou. Quer se meter onde puder. Ainda não chegou. Eu estou com a tecnologia já pronta para isso, mas a gente vai disponibilizar e informar na ocasião. Agora, o próximo passo, e esse ainda não está pronto, mas eu estou trabalhando e fazendo alguns testes, é a montagem do servidor que vai transmitir isso aqui ao vivo, esse programa ao vivo, para a tela do celular. Que é uma outra história, né? Não é um vídeo que está armazenado, é transmissão daqui para qualquer tela do celular, em qualquer parte do mundo. Simplesmente pelo m.vemvtv.com.br. Que beleza. Estamos trabalhando. A primeira pergunta sua foi sobre o Google e Orkut. Só um pouquinho legal disso aí. YouTube e Orkut. É que não só a gente, não só você, claro, né, está disponibilizando essa tecnologia para quem puder, como tem outras pessoas fazendo outras coisas também. Por exemplo, o Alexson botou a internet na cozinha, porque enquanto trabalha ele assiste. Que maravilha. Muito legal. O Alexson está lá? Está aqui assistindo a gente. Ele. O Alexson é aquele nosso amado irmão que tem estado aqui conosco, amigo do Jack, tornou-se nosso amigo. É chefe de cozinha. E é um homem bonito, e é um chefe de cozinha, um bom chefe. Eu até já disse a ele que estou muito afim de comer essa comida dele, gostosa. Então, olha lá, falando contigo, Alexson, a gente prepara aí porque a gente está chegando para comer esse tempero, né? Então traz aqui quando ele vier, sem nenhum problema. Quem sabe ele traz para cá, a gente organiza uma coisa maior, não é mesmo? Tá bom. E aí, meu querido Elmo? Bom, então, YouTube e Orkut. Bom, Orkut eu já consegui
na forma discreta, ter aquela telinha da VMVTV hoje. Uhum. Agora, eu não consegui ainda colocar na comunidade, simplesmente porque o Google disse o seguinte: olha, eu não aceito vídeos de outro lugar que não seja do YouTube. Por Do quê? YouTube? Do YouTube. O YouTube é um produto do Google, né? Ah, Assim como o Orkut. Então, uma questão comercial, de marketing deles, tentam barrar. Então, quer dizer, eu consegui, aí eles foram lá e criaram um mecanismo para bloquear isso. Não. Então, por enquanto, não está deixando a gente fazer, não por falta de tecnologia, mas por má vontade deles mesmo, questões política interna do Google. Então, eu não consigo colocar o player proveniente de um streaming de terceiro que não venha do YouTube. e E eles, qual é o problema do YouTube? Porque, eles então, não aceitam uma parceria com a gente, não? aí é o processo, olha É. só. Então tudo bem, só que ele só aceita do YouTube. Tá, então por que você não coloca o vídeo no YouTube? Porque o YouTube ele só aceita 10 minutos máximo de vídeo stream, não é nem stream, de vídeo on demand. E o YouTube começou um projeto que é o Live, então era o youtube.com/live, mas eu vou falar aqui a verdade sinceramente para vocês. Este trabalho que é feito aqui de transmissão ao vivo, o YouTube ele não consegue, ele não aguenta, não suporta. Então eles começaram isso, eles fizeram um lançamento, se eu não estiver enganado, foi em novembro de 2007, e do ao vivo do YouTube, mas eles fizeram isso de modo fechado, tiveram poucos convidados e não colocou muita gente lá ainda não. De forma que o usuário convencional comum não consegue hoje ter um programa ao vivo no YouTube. É só os grandes, a Fox, Só Universal. alguns convidados. Isso por quê? Porque a demanda é muito grande e não haveria servidores no momento para aguentar. E olhe que nós estamos falando do Google, É. para ter ideia. Porque essa transmissão ao vivo consome infinitamente mais do que o que a gente chama de on demand. Sem dúvida. Então a gente só não colocou ainda para rodar nesses sites, nas comunidades, por conta desses impedimentos aí. Você sabe que uma coisa que eu peço a Deus que chegue logo é que essa tecnologia de internet se espalhe com uma velocidade tão grande que a gente comece a ver todos os monitores de TV adaptados a ela, e não só isso vai poder ser assistido como uma TV normal em casa, mas você pode pedir aos donos de bares, restaurantes, lugares públicos, fazer acertos nas rodoviárias, nos lugares amplos, de eles passarem o nosso canal nesses lugares públicos de alta rotatividade, quer dizer, donos de livrarias ou de cafés ou clínicas médicas de todos os tipos. E aqui fica até uma sugestão, porque hoje o indivíduo já pode disponibilizar isso numa tela mesmo, de computador, vira para a clientela, põe baixinho. Tem tanta coisa que não é só pregação, tem tanto documentário. E agora nós estamos aumentando a quantidade de documentários. Nos próximos meses nós vamos ter muito documentário bom. E o legal da internet é essa liberdade que você tem de poder, dando os créditos a quem de direito, veicular o melhor de tudo. Então o que eu estou fazendo? Além do que o Edivaldo faz, o Chico faz, outros fazem, que é enviar links de sugestões de coisas interessantes, eu estou gravando um monte de coisas do History, do Discovery, do Animal Planet, que é um conceito de canal um pouco mais infantil, mas muito agradável e educativo, né? E tem aquelas gincanas de ensino que são boas, né? Animal Extremo, Encantador de Cães, não sei o quê, que são coisinhas leves, mas super instrutivas. E eu vou gravando. Nosso amigo Edivaldo e agora a gente está montando uma ilha de edição aqui para o Tiago trabalhar de manhã comigo aqui. Eu estou já, depois de velho, passei a minha vida fazendo assistência de edição, dizendo como eu queria e tal, no passado, em Manaus, enquanto eu tinha tempo.
Depois de 78, 79, eu não tinha mais tempo. Então eu só criticava a edição, mas não estava mais presente, né? Só dizia, olha, da próxima faz assim. Ou só se estivesse muito ruim, que dizia, por favor, volta lá e conserta isso. Mas do contrário, eu não sou complicado, vai, depois a gente acerta. Mas eu sei como é bom. Então, eu estou me dispondo a este ano aprender a editar, porque eu quero produzir umas coisas assim minhas, uns projetinhos meus, começo, meio e fim, uns documentáriozinhos que eu quero fazer. E aí o Tiago, meu genro também edita, o Edivaldo trabalha na casa dele, nós vamos montar uma coisinha aqui que já está praticamente pronta. E aí vamos fazer muita coisa, porque eu tenho intenção de reservar tempo e produzir coisas bem específicas. Quando que há anos atrás tinha essa acessibilidade? Em casa, porque agora é uma ilha de edição, que antigamente, o Edivaldo lembra, nos grandes e bons tempos lá da Vind, uma ilha das enormes, uma ilha de significado global, que era o que a gente tinha, por exemplo, uma Grass Valley, era $500 mil um negócio daquele, e ocupava era um painel de computador, de disco voador, redondo. Hoje em dia tudo é computação. Você está aqui, pá, edita no computador, Softwares. é tudo computador, são softwares para lá e para cá, né? O Evanderson está perguntando se vídeos independentes podem ser produzidos e mandar para você. Pode, desde se que caber nas seja inserções. conforme a filosofia assistível na VMV-TV, né? A gente, com a liberdade da gente poder botar ou não, com toda alegria, né? Padrão mínimo de qualidade, né? É, e observar, porque a gente está querendo fazer uma coisa que seja espiritualmente rica e que seja culturalmente provocativa. E do ponto de vista de entretenimento, que seja variada e que o gospel presente seja só aquele de fato bonito e para Deus. Godspell. Que seja Godspell. Godspell, né? Palavra de Deus. E aproveitando, queria informar todo mundo que está vendo em casa que os nossos queridos Jack e Tony vão estar iniciando com uma assessoria especial do Elmo, que vai estar dando uma cobertura técnica aqui no dia. Nós tínhamos originalmente marcado para as sextas-feiras, mas tivemos que mudar para as terças-feiras. A partir, toda terça, a partir da última terça do mês de junho, os dois vão estar fazendo um programa ao vivo aqui, que será um sarau de músicas com convidados, com um monte de coisa e tudo mais. Papo. Muita conversa. Vai ser ao vivo também, eles Ao vivo, podem o pessoal interagir. pode participar. Então você já anota aí, a partir da última terça-feira de junho, ao vivo, toda terça-feira às 19, de 19 horas às 20h30. É 1h30 também de programação. Legal. Tá bom? Então é isso. Já viram o nosso tema de hoje? O pessoal já percebeu o tema? Já, o Gui de Goiânia, inclusive, já tem 2 perguntas aqui. É. São as únicas perguntas pertinentes ao assunto de Então hoje. podemos começar com as perguntas dele. Faço as 2 de uma vez? Pode fazê-las. Primeira é, podemos afirmar que o mundo virtual é um potencializador da maioria das doenças dos últimos dias, angústias dos últimos dias? A outra é, a destruição desenfreada da natureza também tem sido uma dessas angústias dos últimos dias? Ambas as perguntas têm a resposta sim. A primeira, porque ele não absolutizou, ele relativizou. Ou seja, poderíamos afirmar que toda a troca virtual adoecida, porque, por exemplo, a gente está fazendo uma troca virtual sadia. Então, a troca virtual adoecida, ele deve estar se referindo a essa quantidade de mundo de sombras, de loucura, de pedofilia, de violência, de fetichismo, de criação de perfis inexistentes, de
Legião é o meu nome porque nós somos muitos, né? Essa pluralidade de personas que são criadas, as mentiras que são contadas, as dissolvências de caráter, a associação cada vez mais profunda entre realidade e fantasia, de modo que o indivíduo vai perdendo noção de fronteira de uma e de outra. É óbvio que isso gera uma desconstrução psicológica, mental. Isso afasta o indivíduo dos ambientes de saúde, não é? Que são ambientes táteis, relacionais, sensoriais, concretos, não é? Que demandam a verdade da tua presença, onde você não é um perfil, a menos que seja um encontro superficial, mas ninguém consegue ser um perfil para sempre, para o pai, para a mãe, para os filhos, para a esposa, para o marido, não é? Então, quanto mais o indivíduo vai evadindo-se do que o chama para a realidade, mergulhando no Second Life de uma existência fabricada, obviamente que ele foi criado não para isto. Ele foi criado para as relações que não só sejam verdadeiras, mas na medida do possível sejam, enquanto eu for um habitante do tempo e espaço, enquanto eu for um habitante do corpo, da vida, elas também sejam profundamente de natureza encontrável. Isto não invalida o bom uso da mídia virtual, mas quando ela é usada, e infelizmente, fora o ambiente de trabalho prático e os ambientes sérios de pesquisa, na maioria das vezes, eu não poderia dizer qual a estatística, se eu estou sendo exagerado, que 80% da internet, pelo menos, é usado de maneira profundamente adoecedora, né? Então, a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Então, como a pergunta dele é, o senhor não acha que é também, nesse caso, nesse caso também. Agora, com o advento da TV, eu não sou da época, não, na década de 50, 60, não havia essa preocupação também? Eu acho que a gente está falando de angústia. E eu acho que qual o papel da televisão na geração de angústia? É a pergunta, né? Qual o papel da internet na geração de angústia? Eu acho que o da internet é mais profundo, porque as trocas são de uma natureza muito mais fantasiosa e muito mais profunda no aplicativo da fantasia e do mecanismo de dissociação do mundo real. Muito mais profundos do que o da TV. Da TV, primeiro, ela não tinha interatividade, né? Ela é profundamente massificante. O maior papel dela era de alienação, evasão da realidade, o que gerou dissociação também de vínculos concretos. Você senta numa sala e uma família inteira que antes acendia uma fogueira ou ia para a varanda e conversava, e lorotava, e batia papo, agora fica todo mundo ali em um ataque de catalepsia, vendo o Caminho das Índias, no máximo discute no intervalo o bobajol que foi proposto, não é? Que nem relação com a realidade tem, é outra fantasia. Então é conversa fantasiosa sobre fantasiosa, ou então é o impacto apocalíptico do noticiário, da globalização insuportável. Quer dizer, o indivíduo criado para enxergar do tamanho do horizonte do olhar, para receber uma notícia que estivesse muito distante, com dias pertinentes de demora, para viver o luto daquela informação com tempo suficiente de absorção, agora ele
ele sai da euforia de um pico de uma notícia, no minuto seguinte ele mergulha numa angústia apocalíptica de morte de uma outra informação que ele recebeu, aí ele é estimulado pela notícia de uma night imperdível que vai haver na cidade dele na mesma noite, e ele sai para a rua estimulado de todas as direções, sem saber nem por que ele está daquele jeito, daquele estado, sem falar a vida real que se desconstrói em volta dele. Né? Então, esses múltiplos bombardeios são de uma outra natureza. Eles têm o seu poder. O da internet tem uma capacidade muito mais infiltrante. Né? É 1, 2. A outra pergunta que ele fez foi qual foi? Foi se a Natureza. a destruição desenfreada. Claro. Aí, inclusive pode entregar para ele. o José Paulo disse para nós que nos Estados Unidos está sendo proibido falar de desmatamento por causa das angústias que causam nas crianças. Pode trazer aqui para você, Tony. Obrigado. Obrigado, Kennedy. Olha só, não sei se vocês notaram, eu ia até anteontem escrever um texto sobre isso, anotei a frase, assim, não esquecer de escrever sobre isso, e esqueci. Sim. Escrevi mais 10 coisas antes, aí o computador apaga aquela memoriazinha que fica ao lado ali no Word. Eu sou muito preguiçoso para visitar arquivos. Aí eu digo, eu deixo ali. Mas se eu escrever 4, a quinta some. Aí eu não me lembro mais qual era o tema, aí quando voltar, voltou. Pois bem, eu ia escrever justamente sobre isso. A pergunta, eu não tinha nem essa notícia de que nos Estados Unidos está Parece sendo... que deu pau. Deu pau de novo? Parece que deu pau. Branqueou tudo. Deu aqui. pau aí, gente? Ou não? Deu, jovem? Tá tudo certo aí? Então foi só para você. Voltou. Então, eu não sabia dessa notícia de que nos Estados Unidos estavam proibindo falar. Mas não é preciso saber, porque eu estou sentindo isso há uns 2 meses. Sim. O ano de 2008 foi um ano dedicado a gerar a consciência do pânico, do problema energético do planeta, do aquecimento global, da crise que está presente, que a gente já sente em todo lugar. O Nordeste está alagado, Brasília está fazendo um frio de Santa Catarina, não é? E eu estava observando, Caio, que passa meio que desapercebido certas notícias, que na verdade seria assim, poxa, o Nordeste, tanta seca, a gente viu para trás, né, essa história. Esse ano 2008 para cá, 2009, a gente está vendo algo assim, histórico. Nordeste alagado. E parece que isso entra no ouvido, sai qual no é a outro. diferença entre a crise de Santa Catarina e a crise do Nordeste e a crise dos ribeirinhos amazônicos? Só tem uma. É que a de Santa Catarina aconteceu em 2008. E para você ver o nível de alienação. E em 2007, 2008, a gente vem da era Al Gore como o patrono do meio ambiente. Desde o Oscar, desde o Leonardo DiCaprio, sendo o muso do Al Gore e do filme, do documentário Uma Verdade Inconveniente. Aí fez aquele boom, 2007, 2008. Aí Barack Obama é eleito. E agora a mídia mundial, e a gente pensa que isso é uma coisa assim, que foi o inconsciente coletivo que produziu. Eu já estive sentado em algumas mesas, não mundiais, mas nacionais, aonde 2 pessoas tomam uma decisão do que será a ênfase do país nas próximas 2 semanas. Eu não vou citar nomes, mas são figuras poderosas, reuniões onde eu estava presente. 2 ou 3 delas me afetavam. Uma delas, um indivíduo de um poder extraordinário no país tinha resolvido me destruir, e o dono de uma das mídias mais poderosas não só gostava de mim, mas sabia da minha total inocência, me chamou lá e disse, olha, o homem é poderoso demais, a gente vai ter que deixar ele bater em você.
Mas eu já dei ordens à redação de que ontem você não estava, ele bateu em você sozinho. Foram 2 páginas dele batendo em você, porque o tamanho dele é um tamanho de 2 páginas. Agora, amanhã ele vai ter 2 páginas batendo em você e você vai ter 1 página. Depois de amanhã haverá 2 suas e 1 dele. No fim dessa semana você vai estar falando sozinho. E a semana que vem inteira será de divulgação das coisas verdadeiras e boas que você faz. Conclusão, 4 dias depois disso, um evento que tinha sido organizado de cidadania na cidade, que estava fadado à destruição, que não ia ninguém, a reboque desse meu acontecimento, tinha reunido 500 mil de pessoas na chuva no meio do rio, para você ver o poder que essa mídia tem. Contando um exemplozinho local, poderia sair multiplicando esses nacionais. Ora, se isso acontece aqui, acontece muito mais porque essa nossa moçadinha aqui é ainda freirinha de convento, perto do que está acontecendo, dos Rockefeller para cima, dos grandes conglomerados de comunicação e de poder econômico. Esses caras determinam as agendas de interesse mundial. E aí, por que em 2008 o mundo estava acabando e o efeito estufa estava nos matando, e em 2009 cessou o tema? Então qual a diferença entre a crise de Santa Catarina e essas duas? É que uma foi em 2008, enquanto a pauta era essa. Agora não está na pauta. E o povo vive da pauta da mídia. Então, Vox Populi, Vox Dei, de fato, é Vox Media, Vox Dei. É Vox Media, Vox Populi, Vox Media, Vox Populi. Então, Vox Media, Vox Dei. Aí não entra na pauta, mas não houve... Quais as soluções energéticas revolucionárias que estão implementadas? Milhares de teorias, extraordinárias, boas, legais, mas quem está implementando-as? A grande discussão ainda é sobre barril de petróleo. Ridículo. Agora, você pega, por exemplo, os Discoveries, os Histories, esses canais que estavam ano passado, mais do que quaisquer outros, dedicados exclusivamente à denúncia apocalíptica do mal da Terra. Você vê agora, a agenda deles mudou todinha, como mudou a da Globo. Como mudou a da ABC, NBC, da CNN. Por quê? Porque não é interessante para o advento mundial, numa época de crise econômica, com bolsa abalada, com todas as desgraças, se agregar ainda a isto mais o peso de aparições inexplicadas, mais ainda o peso de natureza em franco declínio, mais ainda, ou seja, geraria um pânico universal insuportável para o mercado. No fim, geraria depressão psicológica, que gera depressão produtiva, que gera depressão econômica. Meu filho Daniel estava me informando uma coisa que eu ignorava até ainda há pouco, de que o ganhador do Prêmio Nobel de Economia este ano foi um psicólogo. O que, a meu ver, é uma coisa óbvia. Pois o que não é óbvio é que os economistas tenham eleito um psicólogo como Nobel de Economia, mas que, para mim, pelo menos, é um fato óbvio, que eu tenho coisas escritas a esse respeito, desde a década de 80, na época era sobre a inflação do Brasil, de que havia elementos conjunturais, tópicos, micro e macroeconômicos na crise brasileira, mas que pelo menos 70% daquela inflação era psicológica, era. Como de fato se provou que ela foi curada por um trauma. Foi um trauma que a curou e hoje ela se mantém do medo daquela lembrança. A tese do indivíduo foi basicamente essa desenvolvida sobre a Bolsa de Valores, que é um agente virtual psicológico. É uma loteria com dinâmicas psicológicas. Especulações. Meu Deus, só não enxerga isso um cego. Para minha surpresa,
é que o mundo acadêmico tenha reconhecido o poder da psicologia coletiva sobre as determinantes econômicas, né? Então, esse conjunto de coisas está presente, como tem um monte de outras. Por exemplo, a gente estava batendo um papo agora ali rápido na hora do almoço. A Adriana estava me perguntando, a propósito desse assunto da economia, do Prêmio Nobel de Economia ter sido um psicólogo, isso levantou uma outra questão na mesa, que era sobre o que tinha sido feito da histeria. A Adriana falou, e o que foi feito da histeria, que era a doença do século XIX, né? Aí eu falei, ela não está curada, a histeria era uma doença da repressão. A histeria simplesmente ficou histérica. Então, antigamente as pessoas não podiam ficar histéricas. Hoje é normal ser histérico. Então, a histeria não está curada, ela só virou braçada, soco, pontapé, grito, gritaria, palavrão, qualquer coisa que você queira. Virou, estou com raiva de ti, vou dar para o vizinho. Qualquer negócio virou a histeria. Então ela está presente. Ela só ganhou permissão de se expressar. E era uma doença especialmente das mulheres, porque o homem tinha a permissão ainda de expressar a sua raiva com elegância, com pudicícia, mas ele tinha o direito de desafiar para o duelo, para a espada, para defender a honra, para botar o bicho dele para fora, de algum modo. Mas a mulher, coitada, engolia calada a traição do marido com a concunhada, do marido com a prima, do marido com a secretária, do marido que fazia parte do pacote. E à noite ela tinha que fazer pelo menos 45 graus para o indivíduo dar uma entrada e uma saída. Então, engolindo aquilo. Para onde é que essa histeria ia para essa pessoa que não podia gritar? Isso aí virava doença de pele, isso aí virava paralisia. Tinha mulheres com 35 anos que ficavam paralíticas do nada, iam para cadeira de roda. Inclusive sobre isso que você está falando, Caio, tem uma pergunta muito pertinente do Tiaguinho lá de Goiânia. Por que a geração anterior à minha responde diferente às angústias da vida? Seria a criação e a educação que tiveram? Você está nisso aí? Aí veio. Mas não responde diferente. Aí veio o feminismo. Depois, movimento hippie, amor livre. Aí com isso veio liberação de um monte de coisas que no passado eram absolutamente proibidas às mulheres. Então a mulher, ao invés de gritar para dentro e ficar paralítica, ou surda, ou cega, ou desenvolver uma senilidade precoce, que não era nenhuma senilidade, era uma evasão, era um autismo autodeterminado. Era aquela pessoa que, se dissesse o avião está caindo, ela saía na carreira. Mas do contrário, ela não estava, ela não ouvia, ela não via, ela tinha a permissão para se esconder naquele mundo ali. Ela agora tinha meios de expressão. E esses meios de expressão não curaram a situação. Apenas fizeram com que aquilo que antes era somatização, hoje se transforme numa expressão de agressividade. Mas o mundo não ficou menos histérico. Ele ficou mais histérico. Só que hoje, ser histérico é normal. Qualquer um pode ser histérico. Faz parte do pacote. A gente até diz, não, ele está surtado. Né? Virou comum dizer. Falando sobre essa histeria, e aí eu estava observando a mídia do ano passado aí, não sei se foi ano passado, os pais jogando os filhos pela janela, que é uma prova clara disso tudo. Você olha assim, mas que absurdo, como é que um pai faz um negócio desse? Aí já é mais do que histeria, é psicopatia. Já é uma... Não é? Porque psicopatia é outra coisa que cresce no nosso meio extraordinariamente. Porque Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Então, quanto menos amor, mais psicopatia. Psicopatia, ela pode ser atribuída a uma diminuição da amígdala cerebral. Já descobriram que no psicopata ela é 1/3 ou 25% do tamanho da amígdala de uma pessoa que tem um cérebro normal, falando da amígdala cerebral.
mas não se sabe ainda até hoje se é a ausência de afetividade no âmbito psíquico, ou seja, se isso nasce de dentro para fora ou se é de fora para dentro. Né? Então, mas a inafetividade gera psicopatia, porque um ser inafetivo torna-se-á psicopata. Que é o aumento da iniquidade Claro, dos últimos não dias. necessariamente ele vai virar um serial killer, um assassino, ou qualquer coisa assim, mas ele é aquele pai que não paga pensão. É um psicopata para ele. Tem não é porque ele esteja duro, não. É por política. A mulher não é mais minha. Tem um outro cara lá dormindo naquela cama comendo ela, os filhos não são mais dele. Para mim, isso é psicopatia. Você pode incluir esse indivíduo no rol dos psicopatas. Um indivíduo que se divorciou e nunca mais telefona para os filhos. Que a gente chama bondosamente isso de inafetividade, distância. Mas o que lateja é psicopatia. Como tem muito nos nossos dias, né? Tem crescido, Só tem. né? Assustador. Estatisticamente falando, para cada 100 pessoas, uma é psicopata no nível detectável. Para cada 100, 100. uma é psicopata no nível detectável. Agora, a minha impressão, pelo fruto de apatia afetiva ou inafetividade, ou descaso, ou de indiferença, que não foram ainda pela psicologia incluídos como categorizantes, nem como medidores e aferidores de psicopatia, mas que no meu book estão categorizados, o índice cresce demais, viu? De inafetividade e de psicopatia materna, que é uma coisa crescente, É verdade. que é a inafetividade da mãe por filhos. Não é? Que é assustador, mas crescente. E às vezes não tem nada a ver com a depressão pós-parto, né? Não, Não tem nada a ver maioria uma das coisa vezes com a tem a outra. ver com opção pré-parto. Opção Isso, é. pré-parto, meu irmão. E até porque as pessoas também acham isso uma coisa antiga e careta, mas Paulo diz, escrevendo a Timóteo, algo que mulheres não gostam de ouvir, mas que tem um poder psicológico extraordinário. Que a mulher será salva, não no sentido escatológico da salvação eterna, salva no sentido de salvação de saúde, que é a expressão grega, será saudificada, será feita saudável pela sua missão de mãe. Onde eu li isso, hein? 1 Timóteo, Ah, tá. capítulo 5, né? Pela sua missão de mãe. Então, hoje em dia, a missão de mãe é um negócio assim, careta, né? Você não vê mais menina nascendo querendo ser mãe. Isso é uma questão que a gente vai ver. Aí vão adiando. Se for mãe com 20 anos, coitada, ficam até com pena. Querem ser mãe com 35, quando o óvulo já está velho. Tem que quase ressuscitar óvulo. Aí é todo mundo fazendo um exercício danado para ovular. Já está todo mundo fora da hora. Aí até o esperma do cara já não está legal. Aí entra outra síndrome das gravidez que não se realizam. Aí fica um mês grávida, aí perde o filho, aí vai para o terapeuta, aí vai para o analista, aí vai para não sei o quê. Ora, a natureza está toda desencontrada. O mercado de trabalho, a estrutura urbana, a construção desse novo mundo, já do moderno e agora do pós-moderno, estão cada vez mais esquizofrenizadas em relação ao processo biológico. Uma pessoa está com os óvulos melhores entre os 13 e os 25 anos. Depois disso, que é quando ninguém quer nem pensar em maternidade, está na hora de dar para todo mundo, comer todo mundo, beijar todo mundo, ficar com todo mundo, não sei o que todo mundo, fazer tudo. Depois a gente pensa nisso. Aí no processo se tornam inafetivos,
deram tanto que já não sabem mais o que é gostar, se frustraram tanto que não sabem mais o que é amar, foram tão galinhos e galinhas que agora atribuem a todo mundo cachorrice, não confiam mais em ninguém, o mundo inteiro está estragado, aí já não quer mais ser pai, já não quer mais ser mãe, já não quer mais ser nada, e quando um acidente acomete, são zangados, são para o avô assumir, para a avó, para não sei quem, sabe lá Deus o quê. Agora, ao mesmo tempo, não se fica livre de 100 mil anos de pulsão paterno-materno numa geraçãozinha de abstinência de afetividade. A latência dessa angústia fica lá. Aqui em cima, o que está rodando é não estou nem aí. Mas o cara não sabe por que também tem uma borboleta, uma mariposa ou um morcego ali dentro, que não dá paz a ele nem quando ele está em Aspen esquiando. Ele não sabe. Isso e outras coisas mais. Então a gente está cercado de uma variedade. Tudo à nossa volta tem o poder de perturbar. Quer dizer, isso aqui, ó. Rapaz, isso aqui é o diabo. Olha... Você é controle remoto, a mulher fica às vezes, querendo saber onde você está. Não, Eu não carrego não, de jeito nenhum. A mulher, graças a Deus que a minha mulher. O problema não é esse, o problema é quando você está com a sua mulher. E essa porcaria não para. E tem gente que sente mais obrigação em dizer alô para isso do que para o pai, para a mãe, do que dar um beijo na esposa. Isso aqui ganhou um poder que Deus não tem. Deus fala e o cara não ouve. O celular toca, ele para qualquer coisa. Ele deixa isso ligado no culto. Ele deixa isso ligado do lado da cama. Ele transa com a mulher dele com essa porcaria ligada. Ali, se tocar, quebrou o fluxo. Ele ainda reclama. Ainda tem uns que dizem assim, alô? Bom, mas olha só, o que isso aqui interrompe dos melhores momentos da vida da gente? Para nada. Para cada 100 telefonemas que você recebe, 99 são nada. É carência de um doido, seja lá o que for, mas interrompe o beijo, o abraço, o carinho, o papo, depois você não sabe mais nem o que estava conversando, já virou outro assunto. Gera hiperatividade, porque um falando aqui, ouvindo o outro ali, é um bando de gente com 8 coisas ao mesmo tempo, criando circuitos neurais hiperativos, incapazes de concentração, de observação, de ouvir, de prestar atenção, de entender. O pessoal não sabe o esfacelamento que está sendo causado, a fragmentação é a palavra, são fragmentos. Tem pouca gente integrada. É os Mas essa não é 140 a grande caracteres hoje, né? É os 140 caracteres. Ninguém mais hoje vai parar para fazer uma leitura sossegada da Bíblia, ou vou ler um livro agora com uma tranquilidade. Ou não, tem que ser no máximo 140 caracteres, é rapidinho, é só o que eu posso entender. Tá bom, e já manda outro, e vou assinar outro, vou seguir outro. E a coisa está realmente complexa. Agora, e é tão interessante que houve 2 comentários aqui que já se... O que muita gente está pensando é o seguinte: por que continuar a luta contra a angústia se a tendência é piorar? Olha que coisa ruim. É uma desistência até de você ser feliz, né, cara? Não existe isso de continuar a luta contra a angústia. Porque, por exemplo, eu estou aqui falando de angústia sem nenhuma angústia no coração. Sem nenhuma angústia no coração, é aí que entra o Evangelho. Quem não tem o Evangelho e só tem religião, e só tem um Cristo de religião, só tem um Jesus de religião, Paulo diz que está numa situação pior do que o alienado da África. Porque para ele o efeito global não chegou ainda. Está um calor desgraçado, mas ele pensa apenas que os deuses é que estão com frio. Não chegou ainda para ele. Enfim, no entanto, nós estamos também diante de um fenômeno que cresce com a informação. Quanto mais informação de TPM, mais TPM. Que é um princípio simples, que agora vem da física quântica. Antes era uma questão filosófica e epistemológica, né? Quer dizer, não havia o observador isento, a filosofia dizia. Cada olhar
por mais isento que esteja, é seu próprio olhar. Essa era a questão epistemológica básica. Ninguém se aproxima isentamente de nada. Não é? Nenhum cientista, por mais que ele encontre estatisticamente a repetição daquela mesma coisa, ele só procurou aquela coisa porque a priori ele já acreditava nela. Ele deu sua sorte de encontrar. Ou vai procurar até que ele encontre uma outra que pareça com aquela que originalmente ele procurava. Quem busca, encontra. De um modo ou de outro. Mas hoje até a física quântica, que chega e diz que a mera observação do observador altera o objeto observado no ambiente subatômico. Se é assim no ambiente subatômico, é assim em todos os ambientes. É assim que as pessoas matam flores no jardim, né? Então é assim, para o bem e para o mal. É assim. Por isso que Jesus disse, os olhos são a lâmpada do corpo. O pessoal fica pensando que isso é poesia. Isso é ou água que rega ou espada que mata, né? Ou é luz ou é trevas. Dependendo da luz, a planta faz até uma fotossíntese. Pois já se alimenta até da luz do teu olhar. Isso é sério a beça. Tem gente que não acredita nisso. Mas eu acredito do fundo do meu coração. Jesus falou. Então, e não é poesiazinha. Então, olha só. O assunto mesmo era eu viajei aqui, o tema ali que... Da pergunta? Eu estava aqui... Era assim, ele perguntou pra que a gente vai ficar fugindo da angústia. Bom, então, eu estava falando da coisa da falta de isenção, de como tudo, a própria observação altera as coisas, né? Então, nós não temos condições de pensar, de fato, que o olhar deste mundo vai melhorar este mundo, porque o olhar deste mundo só projeta coisas piores. A diferença é que o nosso olhar não é esse. A questão toda é um problema de olhar. Então, Jesus descreveu em Mateus 24, para a gente não ir longe, descreveu em Mateus 24 o mundo como ele é. Vejam de onde os discípulos vinham. Olha que pedras, que construções, era ilusão, fantasia. Aí ele desmontou o templo inteiro e aproveitou, acabou o mundo todo, na sequência. Sem parábola, sem versos nostradamianos, sem cálculos para serem feitos em nenhuma tábua maia, sem nada. Disse, olha, terremoto, é isso e aquilo, aqui, é leitura quase do jornal, é um negócio assim grotescamente simples. Ele se torna parabólico depois disso, quando ele começa a dizer, olha, cuidado com a alma de vocês, nesse processo. Aí vem parábolas. Mas qual é a ênfase dele em todos os tempos? Nesse dia, nessa hora, durante esse processo, exultai, erguei as vossas cabeças, a vossa redenção se aproxima. Eu dizia isso por causa da coisa da angústia, de não combater a angústia, que se você é só da religião, você é aquele cara descrito por Paulo, que é pior do que o alienado, que não sabe de nada, porque você ouviu falar da ressurreição, mas não crê nela, porque você ouviu dizer da vida eterna, resolveu ficar só com a ética dessa conduta e não com a alegria dessa realidade. E aí Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se reduz apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então olha só, o que está acontecendo? É que de fato, tem muita gente nos assistindo profundamente angustiada. Não obstante mil informações. Mil informações do Evangelho, porque a questão não é saber de Jesus. É loucura. Inclusive, não é saber do Evangelho. Saber do Evangelho sem conhecer a experiência de Jesus faz mais mal do que tudo. Pois é. Inclusive o Gabriel pergunta, como lidar com as angústias dentro da igreja? Dentro da igreja saindo da porcaria, né? O problema não são as angústias dentro da igreja, são as angústias dentro dele. Porque a igreja está cheia de angústias, eu não estou sentindo nenhuma. Porque o meu coração está cheio de paz e de Deus, e de uma paz que excede a toda igreja.
Excede a toda igreja, excede a todo entendimento, quanto mais a toda igreja. E a pergunta dele está fora do foco. O foco é aqui. É dentro da gente, não tem dentro da igreja. Externo. Dentro da igreja, meu Deus, eu não sou chamado para ficar casado com a mulher rixosa. Quanto mais com a... Uma igreja rixosa. Não, com a igreja que não é igreja, que é a máfia falando de Deus o dia inteiro. Não tem nenhum compromisso com isso, não. Igreja, para mim, é gente de Deus. Quando eu encontro gente de Deus, eu encontro a igreja. E eu não reconheço nenhuma igreja que não seja um encontro de gente de Deus e do Evangelho. Só isso que é Deveria ser igreja. assim. Não, é só isto que é é. igreja. O resto é estelionato e só continuará enganado quem quiser continuar enganado. É isto que Jesus chama de igreja. O resto foi Constantino que criou e quem crê nisso ainda é discípulo do imperador. Pode dizer que é católico romano, ainda que seja protestante e calvinista. Se acreditar nisso, é filho de Constantino. Para a gente não ir mais longe e não detalhar o processo desnecessariamente. Mas voltando à angústia aí, falta é Jesus, é evangelho, falta exultação da esperança, falta aquilo que, por exemplo, me encheu o coração ontem sentado naquela cadeira ali. Eu tive uma notícia que me deixou profundamente triste, que me deu essa desesperança. Aí eu vi uma tristeza, sabe aquelas tristezas de puxa vida, essa coisa pra quê, né? Tudo tão desnecessário. Aí eu fui, sentei ali, aí fiquei olhando em volta, aí dei uma orada, aí cheguei e pensei, falei, puxa vida, por que eu estou tendo essa preocupação? Meu pai não estaria preocupado com isso. Meu pai estaria dizendo, olhando assim, dizendo, já botei tudo diante do Senhor da glória. Já estaria contente em saber que a verdade existe diante de Deus. Já estaria confiante nisso e naquilo. Levantei meus olhos 5 minutos, procurei aquilo e aquilo já não existia. Não é? Como é assim? Toda vez que, por exemplo, aquela nostalgia da saudade do meu filho Lucas me chega, ela não resiste 2 minutos de contemplação de glória. O que falta mesmo, porque Paulo diz em Romanos 5 que para poder aprender a se gloriar nas tribulações, a gente se gloria na esperança da glória de Deus. Né? E não somente nisto, mas também nas próprias tribulações. Se a gente não começa, não tem na vida o software da esperança da glória de Deus rodando o dia inteiro no coração, porque eu sou um cidadão de uma nova ordem, de novo céu, de uma nova terra, de uma nova consciência. O mundo está perdoado, está tudo perdoado. Isso é tudo postura de fé, né, cara? Que não tem relação com sentimento. Não, ao Porque se contrário. depender de sentimento para ter essas Ao posturas... contrário, se você fosse deixar guiar por sentimentos, você vira o homem psíquico, o homem natural. O homem natural, ele se angustia com as coisas que o cercam, ele é um homem da natureza. Então, ele vai crescer em angústias conforme a carência natural, conforme tudo natural. O homem espiritual, o homem pneumático, faz outra leitura da vida. Então o que falta é a esperança da glória de Deus, o que falta de fato é a alegria da salvação, o que falta é regozijo de vida eterna. Gratidão. O que falta é certeza de que eu passei da morte para a vida mesmo. O que falta é saber que eu estou nesse mundo para uma missão e para muitas missões e que não me interessa se o mundo vai piorar. Desgraçadamente eu estou aqui para tentar melhorá-lo todo dia. Mesmo não sendo na sua geração. Não, para fazer o que eu puder. Foi o que Jesus disse, bem-aventurado é aquele servo a quem o seu Senhor, quando chegar, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Tratando os homens bem, dando copo d'água, vestindo, acolhendo, abrigando, com a sua lampadinha acesa, de esperança, sem cair na embriaguez, no torpor, sem cair no cinismo maltratando os outros,
pegando o meu dom, e ao invés de enterrá-lo no pânico, expandindo, aumentando, melhorando. Ou seja, Jesus disse, olha, vai ser assim de mal a pior, mas eu espero que com vocês seja de bom para melhor. Então, o processo do mundo é um. Agora, vós não sois do mundo, como também eu não sou. Pai, foi a oração, eu peço que tu não os tires do mundo, que tu os livres do mal, mas não é só para a gente ficar numa redoma. É livrar do mal fazendo bem no mundo, não importando o que aconteça. Essa é a ação, essa é a tensão que os crentes nunca entenderam. De que de um lado eu tenho um ser apocalíptico, que no dia que perder a sua apocalipticidade existencial, ele perece na esperança. O paradoxo é de que a minha esperança de glória é mantida pela apocalipticidade da minha consciência. E ao mesmo tempo, é a minha esperança, é a minha consciência de apocalipticidade que me move na esperança e no amor para o enfrentamento do mundo, sem me sentir um derrotado, porque ele disse, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, meu ânimo é transmundo, mas não me aliena, me dá uma vontade cotidiana de, no âmbito da minha existência, onde eu puder, eu ser um agente de atraso do final do mundo. Sim. Quando Pedro disse, apressando a vinda do Senhor, ele disse, quando ele fala de apressando a vinda do Senhor, ele está falando justamente de uma coisa paradoxal. Porque o que mais poderia atrasar, adiantar a vinda do Senhor é a pregação da palavra. Mas o que mais atrasa a vinda do Senhor é a conversão do mundo. É a conversão do mundo. Então até nisto eu vivo um paradoxo. Porque o Senhor não quer vir ao mesmo tempo em que Ele quer vir. O Senhor não quer ter que precisar vir, embora o Senhor tenha que vir. E é esse paradoxo, essa contradição, que é uma síntese de fé e não de lógica, que os crentes nunca conseguem fazer dentro de si, que é o que dá esse equilíbrio. É saber que quanto mais eu apresso a vinda do Senhor pregando, quanto mais gente se converta, eu não tenho que ter a crise de Jonas. De ficar com raiva porque eu queria que o Senhor viesse. Essa vontade de que o Senhor venha contra Nínive não é a esperança da volta do Senhor, é raiva de ninivita. Crente não tem esperança da volta do Senhor. Na maioria das vezes eles têm a raiva do mundo. Porque não pode estar lá. Porque não podem cair na sacanagem. Porque estão proibidos da sacanagem. Então que venha, acabe logo toda a sacanagem, porque eu não aguento não entrar nela. Aí fica com a raiva danada querendo que o Senhor venha. Mas não é esperança da volta do Senhor. Por isso não tem esperança da glória. Não tem esperança da glória, só tem o quê? Tesão frustrado de crente, angústia de crente, repressão de crente, raiva de crente, síndrome de saduceu, de fariseu, não vê nada adiante, mas está comprometido numa guerra danada, quem foi que pegou quem, tem um presbítero traindo na minha igreja, meu pastor é um ladrão, não sei quem, não sei, fica todo mundo aí, meu Deus, como é que alguém pode ser feliz nessa câmara, nesse inferno? Isso é um inferno, como é que podem ser felizes? Então, mas essa não é ainda a angústia, porque a gente vem aí, eu falei de histeria, aí a gente entrou na década... Feminismo. Na década, nos anos 20, no século 20, foi a era da depressão, né? Aí por 50, 60, acabou a histeria, não porque ela tenha acabado, mas porque ela foi liberada. Surgiram os histéricos. Acabou a histeria porque surgiram os histéricos. Aí vieram as doenças da depressão. Pós-guerra, Guerra Fria, medo, pânico, qualquer maluco aperta ali o dedo, tem poder de explodir a Terra 30 vezes, 50 vezes, né? Não precisa, dá para explodir até o Sol com esse arsenal todo. Pois bem, só precisa uma, para que 30?
Mas eles tinham. Aí era aqueles filmes, aqueles pânicos, depressão, coincidiu com os processos de dissolvência familiar, né? Os divórcios começaram a bater recordes, as famílias tiveram que se reinventar, o mundo inteiro virou outra coisa numa rapidez extraordinária. Divórcio surge como... O pai vai, mãe, ninguém sabe mais. Domingo agora já não é mais um dia de encontro, ficou vazio, sábado é um buraco, angústia, todo mundo triste. Aí um fala mal do outro, aí não se dá bem com a madrasta, nem com o padrasto, nem com não sei o quê. Uma angústia que não precisa explicar, todo mundo sabe o que houve. Aí a gente inicia o século XXI com uma outra sensação. Já no fim do século XX veio a síndrome do pânico. E no século XXI é a doença que graça. Crianças estão com síndrome do pânico tanto quanto velhos, que é a doença do desamparo. Por quê? A religião que cumpria aquele papel de bodes e de touros não resolvia o problema, mas dava a chance daquela catarsezinha. Ela perdeu a validade, o significado de crença. Você ainda tinha no passado aquele cara que era agnóstico, ateu, ou qualquer coisa, mas que no domingo fazia uma fezinha junto com a mulher para agradar a patroa, tomava até uma hóstia. Naquilo ele cumpria um papelzinho psicológico, assim, de alívio familiar, agradava a mãe, não sei o quê e tal, vai. Hoje está todo mundo desobrigado de tudo. A Europa, os crentes da Europa são muçulmanos. O resto é templo vazio e aí grupos familiares, alguns grupinhos ali sobrevivendo. Os Estados Unidos ainda tem templos cheios de gente que estão indo na força inercial. Já é na força inercial, o trem parou, mas estão indo na força inercial, mas já num cinismo enorme, né? Extremamente produzido pelo fanatismo, pelo conservadorismo, e os pais da descrença são os televangelistas, que criaram uma descrença globalizada. Né? Os fé demais não cheira bem. Está indo aí. Na América Latina, a gente ainda tem uma população enorme de paganismo cristão que sobrevive pela via da alienação, mas também tem dias contados. Daqui a mais 10 anos, provavelmente, já tenha muito mais gente de olho aberto, começando a dizer não para aquilo que ainda está vingando aí. Mas vai haver uma desmobilização, sem dúvida. No Brasil, você já vê a classe média profundamente cínica, da classe média para cima. E isso vai tender a aumentar, cada vez mais. Aí, com a desmobilização desses pilares psicológicos de estabilidade, família, religião, algumas seguranças geográficas, ou seja, com essa reambientação do ser humano num ambiente inexistente, que é na maioria das vezes virtual, fica um buraco do caramba, que o cara fica no frenesi de falar com um, fala com outro, fala com um, fala com outro, para ver se põe algo para dentro que não entra pelo teclado. É um desespero enorme. Agora, ainda paira, tudo que paira de ameaça de todos os níveis possíveis. E o sujeito não tem Deus no coração, pelo amor de Deus, eu não sei como sobrevive, ainda que ele seja evangélico, cristão, batizado e tudo, porque a experiência do evangelho em nós não tem nada a ver com o que a igreja ensinou. Então a pergunta é como é que o crente lida com essa angústia se convertendo? A Jesus Cristo. De fato, e não a igreja nenhuma. Porque olha só, a grande angústia que vem aí é outra. Ela vai ficar pior. A gente está... Quantos minutos a gente tem ainda? 20? São 10 para as 10. 10 para as 5? 8 para as 10. 8 para as 5. 8 para as 5, né? Então eles me dão mais 10 minutos de tolerância. 20 minutinhos. Eu quero ler aqui Apocalipse 9, a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar.
Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Isso não é uma tatuagem na testa, é um selo na mente, é o capacete da salvação. É aquilo que Efésios 1, 12, 13 e 14 chamam de o selo do Espírito, o penhor do Espírito, a presença do Espírito habitando em nós. É o selo do Cordeiro na fronte. Foi-lhes também dado a esses seres do abismo, não que matassem os homens. Olha só, é mesmo. Não que matassem os homens, é para não morrer. E sim que os atormentassem durante 5 meses. E que eu não sei se são 5 meses ou se é só um período simbolizado, né? Não tão longo, mas infernalmente intenso. Por 5 meses. E o seu tormento na alma humana, nos homens, era como o tormento de escorpião quando fere, é uma dentada de escorpião no espírito. É uma dor de escorpião no espírito. Isso é poderoso, minha gente. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Não vão conseguir morrer. Que é o que o Kierkegaard magistralmente diz, não é? No Desespero Humano, livro dele. Ele diz, quando a pior coisa que os homens conhecem na existência é a morte, eles querem viver. Mas quando a pior coisa que eles conhecem na existência é a vida, nesse dia eles querem morrer. Então, o que acontece aqui é que a pior experiência humana será a vida. É a dor de existir, que já não terá mais causa, já não terá mais álibi. Hoje a gente diz, papai me deixou, mamãe não me quis, fica aí todo mundo lotando psicólogo para todo lado, exumação de avô, de avó, é a desculpa dos tempos, é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas vai chegar uma hora em que o que se vai instalar é um ferrão agudo de ser. É escorpião no espírito de quem não carregar o selo do Cordeiro na fronte. De quem não estiver de fato marcado, e não é marcado na igreja, vai acabar a brincadeira. Os crentes vão aprender que a brincadeira acabou. Que só vai ter paz quem for da paz. Que só vai ter Deus quem for de Deus. Não vai, acabou a brincadeira de ficar dizendo, venha para Jesus, você terá paz, enquanto o cara está em casa querendo se matar. Que é o que, por exemplo, eu ouço de pastores que me escrevem todo dia. Tem cartas aí que o cara chega e diz, o meu nome é pastor fulano de tal, eu apago tudo, de tudo, deixo só o problema da alma dele. Aqui e ali eu deixo uma alusão assim, mas 90% eu tiro de dor. Mas ele está lá falando de esperança, de uma esperança que não existe nele. Porque ele só está pensando em quanto é que vai arrecadar, no G12, se vai crescer, se não vai crescer, isso e aquilo, nas prestações, perdeu Deus, ele se tornou um ateu. Cara, é impressionante Um como a ateu, maioria de nós está gerente de anestesiado. templo, por isso. cara. Anestesiado. Totalmente. Então, a brincadeira vai acabar. Ou o cara vai ter Deus, ou ele pode sair gritando Deus, 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 querendo morrer sem conseguir, com um ferrão de escorpião instalado no espírito dele, não tem ampliquitio que dê jeito. Então, olha só como prossegue a descrição constitutiva desse veneno, que são os elementos que seguem aqui.
depois que os homens querem morrer, a morte foge deles, também terão ardente desejo de morrer. Um vulcão queimando, a pulsão mais intensa, não é latente, ele vai estar em erupção de desejo de morte. Mas a morte foge deles. Como foge deles, eu não sei. Eu teria talvez 20 especulações a fazer aqui se a gente tivesse tempo. Mas deixa para outra hora. Como é que eu pessoalmente especularia, só especulação. Como buscaria a morte? Como é que ela poderia fugir deles, em que casos. Mas a gente está até criando circunstâncias científicas para a morte fugir mesmo. Vai ter um monte de coisas que vai ser vendida como vantagem de imortalidade para os humanos, que uma vez instaladas vai fazer o cara, quando o bicho ferrar, não ter nem o poder de desligar. Hoje o Estado já tem o poder de não deixar um pai ou um marido deixarem uma pessoa que já nem vive está morrer. Imagina quando tiver todo mundo chipado e controlado. Meu querido, nem poder de morrer você vai ter. Então, vai ser só um ferrão ali, ó. Qual é a aparência constitutiva dessa dor? Porque o pessoal fica esperando ver os gafanhotos voando. Querem desenvolver já um teflon aí, sei lá o quê, um raid espiritual. E se aparecer algum crente com óleo de raid para... Se a Universal ainda estiver existindo nessa época, ela pode até criar, eu daria essa sugestão a eles, um raid ungido, um spray assim para vocês fazer spray da casa, anti-gafanhoto. Todo mundo angustiado aqui com gafanhoto lá, né? Um gafanhoto invisível. Então, olha só de que eles são feitos. O aspecto dos gafanhotos, e aqui entra a imagem do gafanhoto apenas por causa do arquétipo bíblico dessa coisa, dessa praga que até hoje é uma ameaça aos humanos, que até hoje a ciência não tem como controlar. Não tem. A nuvem vem... Não, acabou. Não tem ainda. A nossa melhor ciência não tem como controlar. E nem sabe nem por que ainda que os enxames de gafanhotos se reproduzem com aquela rapidez. Faz uma semana eu estava vendo um documentário de especialistas pesquisando sem saber a causa da proliferação. Quer dizer, é um ambiente ainda desconhecido. E que continua até hoje. Se era na antiguidade, vocês vejam como a Bíblia está marcada dessa figura arquetípica do gafanhoto, né? Como o carregador de males, o devastador de tudo. Aqui é a mesma imagem arquetípica sendo usada. E olha a descrição que vai sendo feita. Aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Aquela resfolegância... doido para sair para o ataque, né? Ou seja, o primeiro elemento constitutivo é a ansiedade de um bicho em estado de irracionalidade, porém conduzida pela pulsão da necessidade de partir para o ataque da guerra. O que tiver na frente já foi. É o primeiro elemento constitutivo aqui, ó. Preparados, é um estado de preparação para a guerra. Está todo mundo ficando assim, com a mulher, com o filho, com todo mundo. Está todo mundo em estado de preparação para a guerra. Tô nervoso, né, Caio? É o mínimo que se pode dizer, né? Rilhando dentes. Nas suas cabeças havia como coroas de ouro. Porque também é outra coisa que tem a ver com esse surto global de narcisismo. Não é sois reis, sois reis, sois reis. É a doença do eu contra o mundo. É a glorificação da persona, da imagem e do culto ao poder e do desejo à obtenção dele e da obrigação de alcançá-lo. Sem ele eu não sou ninguém. Então não diz nem que as coroas são
de rei nem de ouro, só diz que são como que coroas parecendo de ouro. Ou seja, é a fantasia, é feito dessa fantasia de poder, de narcisismo, de superioridade, de competência que supera tudo e todos, que o cara pensa que é algo inócuo, mas que inocula nele uma angústia de uma latência poderosa que vai se agregando. Tudo isso aí é química desse bolo. Às vezes a gente ainda experimenta isso de maneira... o ingrediente ainda não posto no tubo de ensaio sacudido pelo alquimista do inferno. Mas esse negócio está todo sendo jogado nesse pacote único, nesse tubo de ensaio único. O saculejo está começando. E os seus rostos eram como rostos de homens. Não eram de homens, eram como. Porque já não existe gente aí. O que existe aí é apenas ainda aquilo que representa o que um dia foi um homem, a persona de um homem, mas carrega os elementos da inteligência do homem, das aparências do homem, dos supostos interesses do homem, mas não é genuinamente humano. É gravíssimo o que se diz aqui. Tinham também cabelos como de mulheres, que evoca todo espírito de sensualidade. Na Bíblia e em qualquer cultura humana, nos dias de João e antes de João, não tem nada errado com o cabelo da mulher, ao contrário, tem tudo certo, né? Um cabelão lindo, quem é que não gosta de ver? Se a minha mulher disser que vai cortar o dela, recebe assim uma proibição despótica, tirana, inegociável na hora, porque é maravilhoso é soltar aquele cabelão, né? Então, nada de errado com isso agora. O que se está dizendo aqui, como não há nada de errado com o rosto humano, o que se está dizendo é como o cabelo de mulheres, porque outra vez é a fantasia da sensualidade. Carrega essa representatividade. Carrega esse culto ao elemento sensual, esmagador, globalizado, universal, essa coisa instalada, é um seduzindo o outro, o dia inteiro e o tempo todo. Os seus dentes como dentes de leões, o que fala dessa coisa predadora, predatória, canina, felina, dessa transmutação para essa atitude. Tinham couraças como couraças de ferro, porque é uma blindagem que grita sobre essa insensibilidade, essa inafetividade, essa impenetrabilidade humana. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, porque se fala aqui da ruidosidade dessa produção. Essas são almas picadas por todos os barulhos das angústias humanas. São de fato todos os barulhos do desassossego, das guerras e das angústias. Isso é uma assombração de vozes, de medos e de pânicos se instalando como barulho de carros de muitos cavalos correndo para a guerra, um processo deflagrado de atropelamento de seres e de alma. Tinham ainda caudas como de escorpiões e ferrões, porque é um espírito que machuca, que transfere o seu veneno. Não só são feridos, mas ferem transferindo também, recebem essa ferida, e uma vez isso inoculado neles, eles vão ganhando também o poder da transferência desse mesmo mal. Nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses,
repete de novo a graça de Deus. Toda vez que esses males vêm com dias marcados, ainda que a gente não saiba o significado disso, 1340 dias, 1260, 5 meses, está dizendo, olha, tem tempo para acabar. É graça de Deus, ainda bem, se aqueles dias não tivessem sido abreviados, quem é que ia suportar? E tinham sobre eles como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, que significa destruição, é espírito de desconstrução e de destruição de tudo. Tudo que um dia fez de um homem, tudo que um dia construiu o caminho de felicidade, vereda de paz, de estabilidade, de segurança, de saber quem é quem, o que é o que, todas essas coisas desconstruídas pelo híbrido que nós criamos. Porque os principados e potestades se alimentam da nossa produção. Isso aqui é como a gente tem vivido, cada vez mais. Nós só estamos dando esses elementos para essa construção frankensteiniana que vai voltar sobre nós, sobre a humanidade, com um poder superlativo, indescritível, que é um ferrão que ferra o espírito humano com uma dor inexplicável que gera nele uma vontade de morrer ao mesmo tempo em que ele está circunstancializado pela impossibilidade de morrer. A gente precisa ler isso de vez em quando ou quase sempre. Eu já preguei isso 2 vezes lá no caminho e no curso da minha vida umas 30 vezes. Só que eu acho que eu pregava e as pessoas não entendiam, porque tem determinadas coisas que você fala, mas elas só entram quando os tempos iluminam a revelação. Senão você fica gritando sozinho. E eu já cheguei a pregar isso até aqui. A última vez que eu preguei aqui no caminho, eu recebi uma carta naquela semana de um irmãozinho, uma irmãzinha, não sei bem, não me lembro, dizendo assim, pastor, o senhor não acha que o senhor foi negativo demais no domingo? E ao contrário, eu tinha terminado dizendo que esse negócio aqui dá em todo mundo, só não dá em quem carrega o selo de Deus. Quer dizer, quando uma pessoa diz isso, ouve isso, e diz, o senhor não acha que o senhor foi negativo demais? É porque ela ainda não está de fato crente de que ela carrega o selo de Deus. Do contrário, é apenas uma advertência para que o mundo inteiro não brinque de tatuar a testa com religião, nem com batismo, nem com crisma, nem com solidel, nem com quipá, nem com qualquer que seja a aparência de nada, porque vai chegar a hora em que é ou não é. Ou você carrega o selo de Deus, ou o batismo com o Espírito Santo é verdadeiro em mim, ou se for só aquele o Bahama, Alabama, seja lá o que for, chupa bala boa, não adianta. Se não for vida do Evangelho, e o selo de Deus, as pessoas ficam me perguntando o que é o selo de Deus. Já teve gente que me perguntou se tem uma unção do selo de Deus, querendo até saber, é tudo tão mágico que eles não veem que o selo é um só, é o imprimato, Efésios 1, 12, 13, 14, é o penhor, está aqui, morando em mim, até o resgate da propriedade para o louvor da sua glória, que gera esperança de glória. Eu já sei quem eu sou, estou glorificado, estou livre para tentar salvar o mundo, ajudar todo mundo, pregar no mundo, porque eu estou salvo da paranoia, do medo. Posso comer banana, posso me apalar em manga, posso fazer amor com a minha mulher, posso criar meus filhos e me alegrar com os meus netos, posso até ensinar eles que é sábio comprar um terreno longe e reservar água, porque a gente não sabe o que vem pela frente, mas enquanto isso, vamos tomar banho fresco e vamos pregar o Evangelho e vamos viver, sabendo que quando isso aqui acabar, aí é que começa a vida que vem. Então, esse é o espírito. E as pessoas também não entendem que o selo é simples. Tem gente que me pergunta, olha como é que Colossenses 2, de 11 em diante, fala que o escrito de dívida foi cancelado, que os principados e potestades foram desprezados na cruz, e que eu estou seguro. E ao mesmo tempo em Efésios, Paulo manda se fortalecer e vestir todas aquelas roupas da salvação. Eu digo, porque, meu querido, é simples. A graça que te dá essa paz
No mesmo ato de você entender tudo isso, você tem que entender tudo isso, porque elas não existem separadamente, elas não chegam assim e dizem, olha, a lei de Moisés morreu na cruz para que você fique livre para meter na cruz de todo mundo. Que parece que é isso que eles pensam. Ao contrário, se a minha justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, eu não entro no reino dos céus. Essa porcariazinha dessa lei de exterioridade foi toda exposta e desprezada porque foi implantada dentro de mim uma mais profunda, de amor, de verdade, de justiça, de bondade, que quando é praticada simplesmente por mim pela fé, põe o capacete da salvação na minha cabeça, me veste com a couraça da justiça, põe a cuequinha da verdade dentro de mim, eu me cinjo com a verdade, ando pisando no evangelho, calçado do evangelho da paz, porque a minha vida é paz, é ser filho de Deus no encontro da paz uns com os outros, comigo mesmo, promovendo isso entre as pessoas, pregando o evangelho da paz. A fé é de fato o meu escudo e a palavra de Deus, que não é a Bíblia na minha mão, mas é a consciência do Evangelho na minha mente, é a minha arma com a qual eu combato tudo que é mentira e seta quebrando e partindo enquanto avanço de glória em glória no Senhor Jesus. Esse é o caminho. Agora, que esses dias estão vindo aí, vão chegar exatamente com essa concreção. Agora, que eles já se manifestaram, eles já começaram. Porque eu vejo toda hora sintomas disso se manifestando crescentemente. Eles vão aumentar absurdamente. E aí é que a gente vai ver que já não vai chegar a hora que o cara não vai mais conseguir brincar de religião. Porque o que vai ter de surto de pastor tentando se matar, ou gente se arrebentando, crente se esfacelando, não vai ser moleza. Não, de onde eu saí, Caio, eu tenho notícia de que a coisa lá tá feia mesmo. Gente deprimida, esposas de pastores extremamente deprimidas, filhos de pastores deprimidos, gente suicidando, filho de pastor suicidando, pulando do 9º andar. Coisa triste, 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 porque não desenvolve inclusive tem uma pergunta, eu acho que é a única antídoto da depressão, que eu acho que deve ser o amor. Esse selo de Deus, é o selo do Cordeiro, nada disso se separa de amor, Deus é amor. Pois é. Então é João, é outra esquizofrenia que não pode haver. Toda vez que a gente falar de Deus, a gente está falando de amor. Porque Deus é amor. É bom frisar isso. Né? Porque parece que tem gente que diz assim, tem Deus e tem amor. Não, Deus é amor é Deus, não é o que o João diz? Quem é de Deus ama. Todo aquele que ama é de Deus. Então você conhece quem é de Deus pelo amor e conhece pelo amor quem é de Deus. É tão simples assim, o resto quem complicou foi o diabo, criando doutrinas, mas é simples assim. Não é? É amor por Deus, é amor de Deus, é quem nos separará do amor de Cristo. Quem? Que a gente leu há 3 dias atrás, perguntando quem é candidato a quem. Quem é o candidato a quem? Não tem, quem? Acabou. Essa é a segurança, esse é o selo do Cordeiro. É aí que a gente tem que andar, é cheio desse poder que a gente tem que caminhar. Né? Prosperidade é isto. Se edificar na rocha. Na rocha, dentro. Né? Porque senão o cara pensa que ele tem que ir para a escola dominical, aprender todos os profetas, fazer um curso de não sei o quê, para se edificar na rocha, enquanto não tem nenhuma construção espiritual dentro dele. É só areia. Nenhuma. Do lado de fora ele é professor de escola dominical, do lado de dentro ele é um tanque de areia movediça. Eu tive a experiência de conversar há um tempo atrás, uns dias aí, com pessoas de alguns anos já no sistema religioso, e eu estava conversando no básico do evangelho, que o evangelho é simples demais. Eu vi as pessoas assim de boca aberta, porque fizeram os cursos disso, daquilo, todos os treinamentos, estava lá, e eles nunca disseram que o evangelho é tão simples. E é a simplicidade de andar em paz, enquanto estou no meio de uma guerra e meu coração está sossegado, e que isso é um milagre,
e porque você está Tô descansando descansado em nele. quem tem tudo sob controle, não é? Aqui tá tudo sob controle. O nosso tempo já esgotou, coitado do Rodrigo está ali preocupado, aí começa, como a gente não tem luz artificial, começa a escurecer, aí o Thiago começa a compensar com o jovem aí, não sei o quê. Mas eles Então, que ficam angustiados. a gente vai ter que parar. O Chico pediu para avisar sobre os programas dessa semana. É isso que eu ia dizer, eu vou ter que parar dando um aviso. O aviso é que hoje, esta semana, é o nosso último programa ao vivo, porque quinta-feira eu estarei indo para o nosso Rio. encontro Então no amanhã Rio não de tem, Janeiro. amanhã não tem. Não tem, porque o Edivaldo, o Thiago, os cameramen Já da vão amanhã. VMV TV estão indo esta madrugada. Essa madrugada. Eles precisam chegar lá na quarta, montar tudo. Quinta-feira a gente vai começar a transmitir ao vivo de lá. Então fique atento, porque todas as manhãs de quinta-feira que vem até domingo de manhã, nós vamos ter transmissão ao vivo. Quinta agora, essa agora. Essa agora. Amanhã nós vamos ter a reprise do programa, de um dos programas Papo de Graça, neste horário, mas não vai ser ao vivo. Quinta-feira nós vamos ter reprises também dos programas que estão passando à noite, que são os da semana passada, serão reprisados durante esse período, até segunda-feira que vem. Nós só vamos voltar ao vivo na próxima terça-feira, quando já vai estar tudo montado aqui, entenderam? E por último, toda noite eu vou estar pregando lá no Encontro do Caminho, quinta-noite, sexta-noite, sábado-à-noite e domingo de manhã, junto com os irmãos, ministrando a ceia, com a qual nós vamos terminar aquele encontro. Então, você está convidado a assistir pela VMV TV, ambas as reuniões, todas essas reuniões, em todos esses horários, e não esquecendo os de Brasília, de estarem aqui no domingo à noite, e tudo segue normalmente, com tranquilidade, em nome do Senhor. Não vai dar tempo da gente terminar com mais calma, mas eu espero que o Senhor, de todo o coração, meu desejo, tenha marcado o seu coração com fé, com a esperança do Evangelho. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Assista a gente, vá assistindo e divulgando. Quinta de manhã a gente já vai começar transmitindo, não perca. Você vai vendo, a gente vai informando e vamos continuar em contato. E também o chat vai estar aberto em todas as reuniões ao vivo, lá no nosso encontro, no Rio, para você poder participar. Isso que o Clériston está Vai pedindo estar aberto. aqui. Todo ao vivo vai estar sempre com o chat aberto. E só talvez uma última coisa que eu esteja esquecendo a esse respeito, ou talvez tenha esquecido de vez mesmo, né? Era sobre o chat e algo mais, mas enfim, a gente lembrando, a gente informa. E não deixe de ler o site e fique com Deus, que o Senhor Jesus o abençoe. Tchau, tchau.